E aí, pessoal, vamos direto ao ponto. Hoje, a gente tem um desafio enorme pela frente: decodificar um texto que, olha, vai causar um impacto gigante no cenário corporativo e contábil. A gente está falando do Decreto 12.955, que entra em cena para valer em 2026. A nossa ideia aqui nessa análise é pegar toda essa legislação super densa sobre a nova CBS, a contribuição social sobre bens e serviços, e transformar num guia prático, sabe? Sem complicação nenhuma. Para isso, o nosso roteiro de hoje está bem amarradinho. A gente vai passar por 5 pontos. 1. O que é a CBS? 2. As regras de incidência. 3. As isenções e imunidades. 4. Momento local. E 5. A base de cálculo. Bora lá? Então, começando pela parte 1. O que é CBS e como a gente define esse novo cenário tributário? Olhando logo para os artigos 1º e 2º desse decreto, a gente já percebe que a abrangência da coisa é imensa. A regra geral aqui é que a CBS vai incidir sobre basicamente todas as operações envolvendo bens. E isso inclui bens móveis, imóveis, materiais e até os imateriais, o que acaba abrangendo direitos. E claro, os serviços também entram em cheio nesse pacote. Mas aí, vendo essa dimensão toda, a gente se depara com aquela pergunta de $1 milhão, né? No fim das contas, no meio dessa teia toda, quem é que realmente paga esse imposto na hora da transação? Sabe o que é super interessante? É que a legislação corta direto aqueles formalismos jurídicos complexos de contratos. O artigo 2º define os papéis de um jeito bem cristalino. De um lado, a gente tem o fornecedor, que é literalmente qualquer entidade que disponibilize o bem ou serviço. Do outro, o adquirente, que em bom português é simplesmente aquele que está obrigado a pagar a conta, é quem abre a carteira. Seguindo em frente, vamos para a parte 2. Regras de incidência. É a hora de ver o que realmente aciona o gatilho desse imposto. A gente costuma achar que imposto só recai sobre transação que envolve dinheiro vivo, certo? As famosas operações onerosas, como vendas e aluguéis. Mas o artigo 5º traz uma surpresa que muda o jogo: as operações não onerosas. Ou seja, entregar itens de graça, tipo bonificações corporativas ou até distribuição de brindes, adivinha só, também pode engatilhar a cobrança da CBS. Nada passa batido. E quando a gente fala dessas regras, tem um número mágico que você precisa gravar: 20%. Esse é o limite exato de participação no capital que o decreto usa para definir legalmente o que são as partes relacionadas. Isso mostra o tamanho da urgência de rastrear cada transferência interna da empresa a partir de agora. Se você transferir um ativo ou der brindes entre entidades que dividem 20% ou mais do capital, isso não é mais invisível para a Receita. A fiscalização agora tem uma lupa gigante e trata esse fornecimento gratuito entre partes relacionadas como um evento tributável. E o detalhe, muitas vezes exigindo que se use o valor de mercado na conta. Ufa, respirando um pouco. Parte 3. Isenções e imunidades. Vamos descobrir quais são as exceções legais que salvam o dia. O artigo 6º, felizmente, cria um escudo protetor maravilhoso para várias daquelas operações de rotina. Então, coisas normais como serviços de funcionários sob regime CLT, movimentação de estoque entre filiais que tenham a mesma raiz de CNPJ e doações puras, sem nenhuma contrapartida. Tudo isso fica imune. A lei foi bem inteligente em isolar as operações corporativas internas essenciais para não travar o dia a dia. Mas aí você se pergunta, e se a minha operação tiver direito a mais de um benefício ao mesmo tempo? O artigo 8º já pensou nisso e criou uma hierarquia super rígida, sem espaço para confusão. Funciona numa escadinha exata. A alíquota zero tem a preferência máxima. Se ela falhar, a gente desce para o próximo degrau, que é a suspensão. Depois vem a isenção, seguida pelo diferimento e, só em último caso, a redução. Tudo nos eixos. Além disso, a gente tem proteções bem expressas lá nos artigos 9º e 10º. A CBS simplesmente não encosta no poder público, nas atividades de igrejas e templos, em partidos políticos e nem nas ONGs. E tem mais. Na esfera cultural e econômica, pilares históricos como livros em papel, jornais, obras musicais brasileiras e as nossas exportações continuam firmemente blindados contra a cobrança. Vamos para a parte 4, momento e local. É agora que a gente mapeia o cronograma e a geografia exata de onde a obrigação nasce. Olha, a questão do cronograma exige bastante atenção. O artigo 11 aponta que o fato gerador, o momento em que o imposto de fato nasce, acontece na entrega do bem, digamos lá no 30º dia após o contrato.
Só que tem uma exceção severa. Se rolar um pagamento antecipado, sei lá, no 15º dia, a tributação é puxada na hora para essa data, de forma proporcional. Ou seja, se o dinheiro entrou antes, o imposto também vem antes. Resolvido o relógio, a gente vai para a geografia. E o artigo 12 vem com regras sólidas para tentar acabar com aquelas brigas clássicas de jurisdição. Negócios imobiliários, o que vale é onde o imóvel está situado. Transporte de passageiros, conta o local onde a viagem começa. Telefonia fixa, exatamente onde o terminal está instalado. Tudo se baseia de forma bem pragmática na materialidade de onde o consumo acontece. E ainda falando de localização, tem uma inovação na lei que é surreal de moderna. Presta atenção. Se um comprador não tiver um cadastro regular, o governo não vai ficar de mãos atadas. A legislação agora autoriza explicitamente o uso de rastros digitais. Sim, coisas como o endereço IP do seu dispositivo ou a sua geolocalização exata podem definir o seu domicílio tributário. O cruzamento de dados alcançou em cheio a nossa navegação na internet, não tem escapatória. E finalmente chegamos à parte 5, a base de cálculo. É a hora da verdade para traduzir a teoria em matemática exata. A principal lição lá do artigo 13 é super clara. O valor sobre o qual o imposto vai incidir não é só aquela etiqueta de preço básica. A base de cálculo engole obrigatoriamente vários custos paralelos. Então, se na operação rolar frete, seguros repassados para o cliente e até juros e multas por atraso, tudo isso compõe o bolo total na hora de fazer a conta. O pacote é completo. Por outro lado, o mesmo artigo também nos dá um alívio e especifica o que fica de fora. Diferente do frete que infla o valor, os descontos incondicionais são subtraídos da base sem choro. E a grande estacada, a verdadeira revolução do decreto. A própria CBS e o IBS não entram nessa conta de jeito nenhum. Isso é crucial porque ajuda a enterrar de vez aquele novelo caótico de cobrar imposto sobre imposto. Só que tem um alerta bem importante lá no artigo 14. A lei montou um escudo bem forte contra quem tentar burlar as regras. Se uma transação não tiver um preço claro, não for em dinheiro vivo, ou pior, acontecer entre aquelas partes relacionadas que a gente conversou agora há pouco, o fisco não fica esperando você estipular o valor. Ele impõe automaticamente a regra do valor de mercado, baseada nas médias do setor, e acabou a discussão. Enfim, ver toda essa amplitude mostra que transformações pesadas estão a caminho, o que deixa a gente com uma provocação final. Será que a atual infraestrutura contábil, a tecnologia e os sistemas que as empresas usam hoje estão genuinamente preparados para rastrear cada amostra grátis, cada bonificação e cada brinde interno que circule por aí? Porque a cobrança agora vai ser no detalhe. Analisar as capacidades do seu sistema de gestão de ponta a ponta vai ser absolutamente indispensável para encarar o Decreto 12955. Pessoal, muito obrigado por acompanharem a nossa análise e até a próxima!